Juízes 10:10. O título, eu volto a falar, quando Deus diz basta. É muito importante você anotar. Se você anota, você está sempre aprendendo mais. Anotar realmente é uma coisa que é um exercício que muita gente não gosta, é uma disciplina, na verdade, que muita gente não gosta, mas a disciplina realmente nos favorece. Quando nós passamos a ser disciplinados em várias situações, em várias coisas, nós vamos ver que isso vai estar nos ajudando a cada dia. Juízes 10:10. Nós vamos ler do 10 ao 14. Acharam? Amém? Juízes 10 ao 14. Vamos ler. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequistas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolheis, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Podeis sentar. Quando Deus diz basta, é uma palavra difícil, uma palavra que eu acredito que nós não queremos nunca ouvir de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ouvir Deus falar assim comigo, não. Agora você imagina se Deus chegasse e falasse assim: olha, a partir de hoje eu não te ajudo mais. Você já ouviu? Você já pensou Deus chegar perto de você, ou em sonho, ou então numa voz audível, ou então Deus usar um irmão que chegue perto de você e fale: olha, a partir de hoje Deus está dizendo que Ele não te ajuda mais. Misericórdia! Eu não queria ouvir isso não, gente. E depois desse estudo que eu fiz, eu vou fazer o possível para nunca ouvir isso de Deus, que deve doer na nossa alma. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Se você observar desde o início da Bíblia até o final, nós podemos ver vários erros. Erros de homens simples, de reis, e até mesmo de um povo. E aqui nós podemos ver que o povo inteiro estava em pecado. Porque Deus ele estava dizendo: olha, vai buscar ajuda dos outros deuses. Eu não te ajudo mais. Então nós podemos ver que aqui não era uma pessoa só, não eram 10, era um povo. E quem era esse povo, gente? O povo escolhido de Deus, o povo mais maravilhoso que Deus impôs as mãos, que Deus abençoou, que Deus estava investindo tudo que Ele podia. Esse povo, naquele momento ali, Deus estava simplesmente dizendo basta. E você acha que é fácil um Deus bom, igual o nosso Deus Jesus, chegar e falar: não te ajudo mais, chega, basta? Você acha que é fácil Deus falar isso? Ah, Deus é Deus. Mas Deus, Ele tem sentimento. Deus sofre, Deus se alegra, Deus se compadece. Deus é um Deus como nós, que tem sentimento. E eu acredito que Deus, o sentimento dele é muito mais apurado que o nosso. Eu não sei se você pensa assim, mas eu acredito que o sentimento de Deus é muito mais apurado que o nosso, muito mais sensível, também muito mais perfeito. Amém? Isso mesmo. Então, o mais interessante, eu estou lendo a Bíblia novamente e já estou em 2 Reis,
E o mais engraçado que é nesse ponto aqui, em Juízes, que nós podemos ver que Deus, Ele simplesmente dá esse basta. Por quê? Porque o povo já vinha tendo várias oportunidades. Não é uma nem duas não, gente. É várias oportunidades. Deus tinha mandado o dilúvio e uma série de coisas que você vai ver na palavra de Deus, que Deus Ele está a cada instante investindo. E quem é o povo de Israel hoje? Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. E Deus Ele está investindo em você e em mim. Gente, e está investindo mesmo. Deus não dorme. Ele está a cada instante buscando maneira de estar nos chamando a atenção. Ele não faz isso. Olha, faz assim. Olha, assim é melhor. Olha, muda esse teu jeito. Olha, não pensa assim. Olha, não reage assim. Olha, faz assim que é melhor. Deus a cada instante Ele está fazendo isso comigo e você. É bom servir um Deus assim? Um Deus que quer o melhor. Deus Ele tem um limite, gente. Qual é esse limite? Eu não sei. A palavra de Deus ela não estipula um limite. Olha, quando chegar nesse ponto, Deus não vai fazer mais nada, não vai mais te abençoar. Deus não deixa na palavra dele muito claro aonde é o limite. Mas uma coisa você tem que sair daqui com a convicção de que Deus tem um limite. E tem um dia que Deus estipula, olha, chega. E eu estudando, eu falei, Senhor, misericórdia, se tem em mim algo mal, que o Senhor me mostre, que eu quero mudar, porque eu não quero chegar nesse dia que o Senhor vai falar, basta para mim. E eu espero que você também, a partir de hoje, você pense dessa forma, Senhor, eu não quero ouvir esse basta seu. Eu relacionei aqui algumas coisas do caráter de Deus, da personalidade desse Deus que nós servimos. Eu não pude relacionar tudo, porque eu fui buscando, era tanta coisa. Esse nosso Deus, Ele tem tantas qualidades, tanta coisa boa, que eu falei, gente, deixa eu parar aqui, senão o sermão não vai sair. Deus é um Deus de amor, já sabemos disso. Deus é um Deus que Ele gosta de ser adorado. Deus é um Deus que Ele gosta de ser glorificado. Deus é um Deus amigo. Eu gosto de orar assim, sabe? Exaltando Deus, chamando Ele de amigo. Deus é um Deus que nos ampara. Esse Deus, Ele anda na frente daqueles que são fiéis a Ele. Esse Deus, Ele nos auxilia. Esse Deus, Ele nos abençoa. Esse Deus, Ele amaldiçoa aqueles que andam errados. Esse Deus, Ele é cheio de bondade. Esse Deus, Ele está sempre de braços abertos. Esse Deus, Ele tem ciúmes de nós, que somos os filhos dele. Esse Deus, Ele tem compaixão de nós. Esse Deus, nós podemos confiar. Esse Deus nos aconselha. Esse Deus, Ele cuida de nós. Esse Deus, Ele entra na batalha por nós. Esse Deus zela pela paz. Esse Deus, Ele anda em defesa de nós. Esse Deus é fiel. Esse Deus alimenta o faminto. Esse Deus sacia a sede. Esse Deus é a luz que ilumina. Esse Deus é um Deus que se alegra. Esse Deus é um Deus que salva. Esse é um Deus imutável. Esse é um Deus que se ira. Esse é um Deus que julga, mas Ele julga certo. Esse Deus, Ele é um líder perfeito. Esse Deus é um Deus justo.
Esse Deus é um Deus longânimo. Mas é um Deus que chega no limite. E muitas vezes Ele é obrigado a dizer basta. Eu enumerei uma parte das qualidades desse Deus que nós servimos. Esse Deus, Ele vale a pena ser adorado. Eu enumerei aqui alguns passos que nós podemos tomar para que a gente nunca venha ouvir esse basta de Deus. Por isso seria muito bom se você anotasse. Se você não anotou, se quiser eu te passo via internet. Vale a pena você entender e você passar a exercitar isso, porque é importante a gente nunca ouvir isso de Deus. Número 1, se você quer nunca ouvir um basta de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer esse Deus. Você tem que aprender a conhecer esse Deus. Eu falei algumas qualidades desse Deus. Deus é muito mais que isso. Deus tem qualidades que nós não temos nem ideia. Eu acho que eu poderia ficar aqui horas e horas falando das qualidades de Deus. Eu não ia aguentar, porque eu já estava chorando. Porque eu fui em busca de vários deuses. Eu andei de um lado a outro, na maçonaria, na messiânica, em tudo quanto é lugar. Nenhum lugar eu encontrei um Deus igual ao nosso. Nenhum lugar eu encontrei um Deus que me desse a paz que eu tenho no coração hoje. Porque esse é o Deus que nós servimos. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio em carne, morreu para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados na cruz. Aquele que venceu o inimigo, que pisou na cabeça da serpente. É esse Deus que eu sirvo hoje. É esse Deus que merece ser glorificado. Que esses louvores que foram cantados aqui sejam para a honra e glória dele. Para que ele possa, onde ele está, estar se alegrando com o povo dele. Porque esse nosso Deus, ele merece. Então, número 1, você deve buscar conhecer esse Deus, aprender de como ele age em todas as circunstâncias. Nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias, desde as mais fáceis até as mais difíceis. E nós só vamos aprender a lidar com essas circunstâncias se nós aprendermos a conhecer esse Deus. Porque o nosso Deus, ele tem um manual. Ele tem todas as regras. E está tudo à nossa disposição. Segundo passo. Se você não quer nunca ouvir o basta de Deus. Segundo ponto. Você tem que reconhecer o seu erro. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Na sexta-feira eu liguei uma pessoa que para mim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. O cara, ele é uma bíblia ambulante, ele me deu aula de hermenêutica e hoje ele está lá em Foz do Iguaçu. Ele tem um chamado de lidar com os muçulmanos, então ele estava fazendo um curso, ele e a esposa, que é o Márcio Ferreira. E eu liguei para ele e eu falei: Márcio, eu quero uma ajuda sua. Ele ficou até espantado, né? Porque às vezes quando o irmão chega e pede uma ajuda ao outro irmão é porque está em pecado, né? Ele falou assim: irmão, pode falar, eu estou aí. Aí eu fui falando a ajuda que eu queria. E foi muito bom, porque é bom a gente chegar perto de uma pessoa que a gente sabe que está anos-luz à nossa frente e a gente pedir ajuda. Eu falei: Márcio, eu estou precisando de ajuda. Eu quero entender algumas coisas, cara. Eu estou achando difíceis algumas coisas aqui e lá. Ficamos quase uma hora falando. Ele usa TIM, né? Celularzinho bom esse da TIM, né? Propaganda da TIM é 25 centavos, você fala o tempo que quiser. Então a gente falando lá, fiquei uma hora lá falando com ele. E eu falei um negócio para ele, eu falei: Márcio, eu só estou feliz num aspecto. Ele falou assim: por quê? Porque eu estou reconhecendo essa falha em mim. Não é falha moral não, gente. Amém.
uma falha que eu devo melhorar nos meus sermões, na minha vida com Deus, no meu relacionamento, e eu estava pedindo ajuda a Ele nesse sentido. Então, nesse segundo ponto aqui, eu estou batendo nessa tecla. Quando nós passamos a reconhecer o nosso erro, gente, isso é muito bom. Quando um casal ele passa a reconhecer os erros, isso é muito bom. Não acusar um ao outro, você é isso, você é aquilo outro. Mas quando cada um deles passa a ver onde está a falha deles, isso é muito bom. Eu tenho buscado isso na minha vida. Eu falar das falhas da minha esposa é muito fácil. Mas eu tenho que reconhecer as minhas falhas. Aonde que eu estou falhando? Porque muitas vezes uma atitude errada de uma pessoa, ainda mais do cônjuge, está partindo inicialmente de você, que faz a pessoa tomar essa atitude. Então, número 2, você tem que reconhecer o seu erro. E o povo de Deus, deixa aberto aí, tá, gente? Hoje a gente vai percorrer nesses versículos aí. No versículo 10, olha o que fala o versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Que coisa boa! O povo estava em pecado, mas ele reconheceu o erro dele. Isso já é um ponto. E nessa noite é muito bom a gente falar sobre isso, porque nós vamos tomar a ceia do Senhor. E é importante examinarmos cada um de nós, para nós vermos aonde que nós falhamos, aonde que nós podemos, antes de tomarmos a nossa ceia, pedirmos perdão ao Senhor. O povo aqui, ele está pedindo perdão a Deus. Vê agora o versículo 15 aí, ó. Um pouquinho mais à frente, nós lemos o 10, agora o 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Mais uma vez o povo está chegando diante de Deus, está reconhecendo o erro. Então, o segundo ponto nessa noite: se você não quer ouvir o baixo de Deus, irmãos, é um exercício que eu e você temos que fazer. É uma disciplina que nós devemos ter. Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, me mostra. Nós que somos filhos ainda, né, se seus pais são vivos, é um bom aspecto a gente parar e pensar e falar: Senhor, aonde que eu tenho errado com os meus pais? E você que é pai, aonde que eu tenho errado com os meus filhos? Os maridos, aonde que eu tenho errado com a minha esposa? Os maridos, né? Falando. E agora as esposas, aonde que eu tenho errado com o meu marido? E você, que de repente você está sozinha, ou divorciada, ou então é viúva, Senhor, aonde que eu tenho errado, Senhor? No meu dia a dia, o meu vizinho, meus parentes, Senhor, me mostra. Eu quero reconhecer. Gente, se vocês passarem a ter isso dentro de vocês, a querer reconhecer os erros, isso é fantástico. Deus se agrada disso. Deus se compadece. Deus se alegra quando uma pessoa chega e fala: Senhor, eu tenho errado, eu quero acertar meu caminhar. Nós podemos até ver o povo de Deus algumas vezes falando isso para Deus. Deus ainda não tinha dado basta. Aqui foi o limite. Mas nós vimos o povo de Deus muitas vezes falando, pedindo perdão. Mas o que o povo fazia? Lá na frente errava de novo. Aí depois ele pedia perdão novamente. Deus perdoava. Lá na frente fazia de novo. Por isso que chegou o basta. Porque também não basta só você reconhecer os seus erros. Deus perdoa e depois isso vai virando um círculo.
Aí você faz novamente, Deus perdoa, você faz novamente, Deus perdoa, você faz novamente, Deus perdoa. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. Nós pecamos em pensamentos e atos. Cuidado com isso. Nós somos pecadores, você tem que entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nós somos pecadores fora de Jesus. Com Jesus nós não temos que andar em pecado. O pecado tem que ser um deslize, um acontecimento sem querer. Eu gostei do que eu ouvi de um irmão hoje à noite. Ele falou assim, sabe pastor, eu até agora eu tenho evitado de assistir jogo de futebol, porque às vezes eu fico muito, minhas emoções, e às vezes eu falo coisa. Falei, amém, cara. Amém, me alegrou. Eu não vou falar o nome porque a pessoa, eu não pedi a ele se podia falar. Mas eu me alegrei, porque isso é um bom sinal. De repente ele está deixando de fazer um negócio que dá satisfação a ele, mas é por um bem maior, que é servir a Deus. Isso é bom. Senhor, eu não quero mais ver filmes assim, porque tem muita cena de nudez e aquilo leva minhas emoções. Eu não quero, Senhor. Eu não quero ver o Faustão. Hoje eu passei assim no Faustão, as meninas com uma sainha e um topzinho. Gente, quem tem problema com isso não pode ver Faustão. Gugu, aí eu fui mudando Gugu, também mesma coisa. Rapaz, não posso ver, é melhor não ver. Mas sabe, quando o povo de Deus ele começa a reconhecer isso, glória a Deus. Quando você começar a entender isso, gente, eu tenho certeza, conhecendo o Deus que eu tenho buscado esses anos todos, eu tenho certeza que Deus se alegra. Do mesmo jeito que Deus fala que tem festa no céu quando o pecador se converte. Deus se alegra. Isso é fantástico. Vamos seguir. Terceiro ponto, se você nunca quer ouvir um basta de Deus, você deve decidir deixar todas as práticas erradas de uma vez. Deve decidir. Vale a pena eu falar isso aqui. Eu acho que eu já falei algumas vezes, mas vale a pena eu falar. Ainda mais que agora nós estamos na internet, nos DVDs, então muita gente vai estar assistindo. Infelizmente, eu fui iniciado na vida libertina muito cedo. Eu, com meus 8, 9 anos, eu já via revistas pornográficas, filmes, essas coisas todas. Então, desde pequeno, minha mente foi muito conturbada com essas coisas. Isso me fez muito mal, muito mal. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse apagar isso da minha mente, e eu oro a Deus, Deus um dia Ele vai limpar isso tudo, não quero nunca mais me lembrar desses lixos. Mas isso são coisas que realmente, tem coisas que ficam na nossa mente, e a gente deve fugir de tudo quanto é maneira. Às vezes eu passo numa banca, eu gosto de ler às vezes os jornais, uma reportagem, até mesmo revista. Quando eu passo naquelas revistinhas miseráveis, diabólicas, eu tenho que passar correndo, virar o olho logo. É horrível, gente. Isso é muito ruim. Porque tem marcas que ficam em nós que, se a gente sabe, a gente deve deixar de lado de uma vez por toda. Tem até uma ilustração que eu gosto até de usar nos slides. Eu não ia nem falar disso, mas agora veio na minha mente. Eu acredito que é o Senhor que quer que vocês saibam disso. É igual, tem aquele cachorro, né, que eles cortam o rabo, não tem? Tem uma raça aí que corta o rabo. Hã? Qual é? Isso, passeio, sei lá. Aí corta. Isso. Vamos pensar o seguinte: você tem um cachorro daquele e você quer dar uma cortada no rabo dele. Eu acho que ele sofre, gente. Mesmo que você tenha anestesia geral, eu acho que alguns dias ele vai ficar sentindo dor, não vai? Eu acho que vai. Na hora eu acho que não, né, por causa da anestesia, mas depois vai. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse cachorro e vamos cortar só um pedacinho, pequenininho. Pum. Vamos esperar mais uma semana e vamos cortar mais um pedacinho. Vamos esperar mais uma semana e vamos cortar mais um pedacinho. E vamos imaginar que nós cortamos 20 vezes o rabo dele. O que você acha que aconteceu? Ele sofreu 20 vezes.
E assim é o pecado. Se você não largar, se você não cortar na raiz, você vai sofrer um dia, vai sofrer dois, e pode acontecer de nesse percurso você ouvir isso aqui de Deus, ó. Basta. Com lágrimas nos olhos, eu peço a vocês, não deixem chegar a esse ponto na vida de vocês. Eu e você, nós temos que lutar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, para a gente nunca ouvir isso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus falar basta. Então, nós podemos ver agora no versículo 16, olha aí, fazendo um favor, vamos ler. Versículo 16. Olha o que o povo de Deus fez. Antes eles reconheceram, não foi? Reconheceram os erros. E agora, olha o que eles fizeram. Vamos ler, versículo 16. Eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Eles resolveram deixar de vez as práticas erradas. Eles decidiram cortar pela raiz o erro, o pecado. É o que eu e você devemos fazer. Às vezes, gente, são coisas até que aos olhos de alguns não tem nada a ver. Às vezes uma palavrinha, não é verdade? Ah, pastor, mas falar isso não é, isso significa aquilo, não é pecado. Eu não vou falar de público, mas tem palavras que para uns não é ofensa, não é nada demais. Mas o interessante é o que eu tenho dito sempre isso lá em casa. Quando nós aceitamos Jesus, quando passamos a servir Jesus, nós não podemos mais pensar o que nós achamos. Nós temos que pensar o que o nosso Pai acha. Nós passamos a pensar como Deus pensa. E se aquilo ofende ao Senhor Jesus, pode ser uma pequena palavrinha, não devemos mais falar. É por isso que às vezes eu vejo alguns jovens, com vontade de usar isso. Os homens usar um brinquinho, um cabelinho um pouco maior, usar uma tatuagem, usar isso, aquilo outro. E às vezes até me questiona. Pô, pastor, é pecado? Se você for pensar em si, não é pecado, você usar o cabelo grande. Aqueles homens usavam. Mas você sabe o que é? Nós temos que pensar no contexto, é no todo, é na igreja, é no corpo. Se o pastor Ashton ele convida um cabeludão aqui, vamos dizer que é um irmão de fé, de fogo, sapatinho de fogo. Aí o pastor Ashton chega e fala: ô irmãozinho, vamos chamar o nome dele de João. Ô João, você vai dar uma palavra hoje na igreja. Eu tenho certeza, irmãos, que quando ele subir nesse púlpito, vai ser rejeitado por alguns. Ô pastor, mas não pode ter acepção de pessoas. É verdade, eu concordo. Mas tem coisas, tem atos que ainda não é bem aceito, então podemos evitar, não podemos? Eu, sinceramente, se eu botasse um brinco, eu não sei se o pastor ia deixar mais eu subir no púlpito. E eu acho que ele está certo, porque pode escandalizar alguns irmãos. De repente eu estou buscando a Deus, eu estou andando com Deus, sou um servo de Deus. Eu oro e as pessoas são curadas e uma série de coisas. Mas o brinco pode escandalizar alguns irmãos, então é melhor eu não usar. Mas tem gente que não pensa assim: ah, é isso, pastor? Eu vou tatuar tudo, pastor. Eu vou evangelizar aqueles caras lá, amém, irmão. Vai evangelizar? Amém. Mas acontece, sabe o quê? Você só vai alcançar aquele povo. Lá nos nossos estudos, eles ensinaram muito isso a gente. Você não pode querer, muitas vezes, se vestir de um jeito que você só vai dizer: mas o apóstolo Paulo, ele fazia isso. É verdade. Mas eu aposto que o apóstolo Paulo não fez nada que ele ficasse com marcas e depois escandalizasse alguém. Porque escandaliza. Então, nós que servimos a Deus, nós devemos deixar todas as práticas
práticas que nós achamos que é legalzinha, é maneirinha, falando na gíria, mas se vai escandalizar, nós não devemos fazer, porque o nosso bem maior é quem? Jesus Cristo. E o nosso fim último é qual? Vidas, a salvação do Senhor. Então nós devemos fazer tudo que impede que o nome do Senhor Jesus seja escandalizado. Amém? Então, no versículo 16, falava assim: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pode lhe reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Quarto ponto e último, e depois a gente tem um subitem. Se você quer nunca ouvir um basta de Deus, eu te aconselho a nunca querer isso. É manter a fidelidade com esse Deus. Então olha só, você reconheceu o seu erro, você jogou tudo fora, tá? Você deixou todas as práticas erradas, mas agora, o que eu acho que é muitas vezes o mais difícil é você manter, para que você não venha ter essas práticas novamente. Para mim é a parte mais difícil. Reconhecer muitas vezes é mais fácil, você deixar isso num dia é muito fácil, mas o mais difícil é você permanecer dessa forma. É você permanecer. E agora vem os subitens desse quarto tópico. Eu vou falar do A e do B e do C. Então, quarto ponto, manter a fidelidade com Deus. Você só vai conseguir manter essa fidelidade para que você nunca venha ouvir um basta de Deus. É se você, letra A, tiver uma vida diária com Deus. O que é vida diária? É a chamada devocional, devoção a Deus. Poxa, pastor, mas o senhor fala nisso quase todas as noites que o senhor está no culto. Sabe por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque a gente vê que tem pessoas ainda que não entenderam que a vida diária com Deus é o que vai te fortalecer no caminhar com Deus. A leitura da palavra de Deus, ela tem que ser um hábito na minha vida e na sua. Eu não sei se vocês lembram, mas no DVD do missionário Léo está esse fato que ele falou e eu vou falar. E eu estava falando da Bíblia e falando dessas coisas. Eu falei assim, Walter, é verdade. No avião vi uma moça que nós passamos a ter um diálogo e ela me contou uma história interessante. Ela me falou que ela estava muito deprimida e ela é uma pessoa de uma situação financeira muito boa, vem de uma família muito boa, uma mulher muito culta financeiramente, uma pessoa bem financeiramente, mas ela vinha tendo muita depressão e era dependente de remédio. E o Léo me ouvindo, e o Léo já querendo falar de Jesus, né? Porque a gente fica logo querendo, que a gente sabe a solução. A solução é qual? É Deus na vida das pessoas. E aí, o Léo, né, está ouvindo, e ela falou que assim, mas hoje eu não tenho mais isso. Aí o Léo queria saber por quê, né? Sei lá, se foi uma mandiga, sei lá o que foi que ela fez. E ela falou, sabe o que é? Eu passei a ler a Bíblia todo dia. A mulher não é convertida, ela nunca levantou o braço e falou, Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Ela simplesmente tomou uma atitude. Eu falei, Léo, isso é pessoas orando por ela. E é verdade. Quando as pessoas estão orando, as pessoas vão mudando mesmo que a gente não veja nada na hora. E ele falou que aquilo impactou demais a ele, porque ela só lendo a Bíblia, aí ela falou assim, hoje eu não tomo mais um comprimido, só lendo a palavra de Deus. Amém, gente? A palavra de Deus tem poder. Nós lemos aqui, Deus ele nos alimenta, nos sustenta. Então, letra A, se você quer manter a fidelidade com Deus, você deve ter uma vida devocional com Deus, leitura da Bíblia e oração. Tem que ser um hábito na sua vida. Disciplina. É impossível que você não possa tirar
10 minutos do seu dia e ler a Bíblia. Poxa, pastor, mas eu não entendo nada. Desculpe, mas isso é desculpa sua. Porque hoje nós temos Bíblias muito fáceis de ler. Nova linguagem de hoje, nova versão internacional, contemporânea. Tem Bíblias facílimas de você entender a palavra de Deus. Agora B, se você quer manter a fidelidade, para que você nunca venha ouvir esse basta, é você ter um relacionamento saudável com pessoas. Quando eu falo pessoas, é pessoas que servem a Deus, tá, gente? Porque é impossível você ter um relacionamento saudável com pessoas do mundo, pessoas imorais, não tem como. Você nunca vai ter um relacionamento saudável. Você vai contaminar a sua mente e ter que estar lutando para lutar, né? E o diabo ele é sujo mesmo. Não sei se acontece isso contigo, mas eu dou aula e estou ensinando às vezes a pessoa a ler um e-mail. E o diabo ele faz dessa forma. A pessoa chega e fala assim: olha esse e-mail aqui. Aí você vai olhar, quando bate o olho, é só coisa imoral. Mulher sem roupa, ou isso, aquilo, outro. Eu falei, misericórdia. Aí você vai numa outra pessoa que você está ensinando, aí você diz, não, olha só que coisa interessante. Aí bota num vídeo, aí você começa a ver, acha até legal, e daqui a pouco solta um palavrão. Aí tu... Eu falei, misericórdia. Como que você pode ter um relacionamento saudável com pessoas assim? Principalmente os jovens. Os jovens estão sofrendo muito com isso. Às vezes na sala de aula não tem nenhum evangélico. Se tiver, tem um ou dois. E eu bato nessa tecla lá em casa direto. Vocês têm que buscar ter relacionamentos com pessoas da igreja. Ah, mas o fulano de tal busca, pelo menos ele está ouvindo, ele vai mudar, Deus vai mudar a situação dele. É melhor ele que está ali ouvindo a palavra do que o do mundo. O mundo ele tem que ser influenciado por nós. Nós não podemos deixar o mundo nos influenciar, nós não podemos ficar longe dele. Mas eu estou falando de relacionamento, é convivência. Então, vida diária e relacionamento. Nós temos que ter relacionamentos saudáveis, eu e você. O pastor Asta que orou, amém, pelas picuinhas. Picuinha no meio do povo de Deus, misericórdia, não pode ter. Ah, pastor, se eu pudesse pisar no dedinho daquele, eu pisava. Pastor, faz isso não, irmão. Não pisa não. Chega perto, já falei, o macete, dá um presente. Convida para ir na sua casa. Ai, pastor, é ruim, pastor. Minha casa, aquele irmão é ruim. Irmão, faça isso. Faça isso, porque quando você convidar, você vai estar dando um tapa na cara de Satanás. Satanás vai olhar e falar assim, não vai não, não vai não, e o irmão está indo para a tua casa. E você está lá esperando. Não é com a vassoura atrás da porta não, para ele chegar e ir embora logo. Mas é com aquela mesa para ele chegar e ficar. E Satanás está assim, não vai não, volta, você vai ser humilhado. E o irmão está lá orando, Senhor, que ele venha aqui, Senhor, eu quero quebrar essa picuinha de vez com esse irmão, eu quero glorificar a Deus. E o Satanás está, não vai. E o anjo está puxando, Satanás não vai, mas a palavra de Deus é maior. E o irmão chega lá na casa do irmão, e chega lá, a irmã, que ele odiava, chega e abraça e fala assim, vem cá que eu vou te dar um beijo gospel. E dá um beijo no irmão, aquele beijo gostoso, que quebra todo o irmão. O irmão até chegou lá numa de armar um barraco, mas quando o irmão chamou no beijo, derrubou. O amor ele mata, gente. O amor ele mata. Lembra a história do ônibus, do caminhão? Lembra? Vou contar de novo. Minha esposa falou. Você tem que contar aquela história lá no seminário, quando você for pregar lá. Eu vou contar também lá. Eu vinha de moto, na linha, ouvindo minha música, meu louvor, e de repente o caminhão começa a me espremer no meio fio. E eu fiquei muito irado, eu meti a mão na buzina e fiquei muito irado. E eu falei, eu vou falar umas coisas para esse cara.
E eu cortei ele e eu falei assim, é agora. Mas na hora eu falei, rapaz, você é um pastor, você é de Deus. Vem na hora minha mente. No impulso rápido eu joguei um beijo para ele. Deus te abençoe, vai em paz. E ele deve ter falado assim, rapaz, esse cara é gay, né? Mas rapaz, eu não queria nem saber se o cara achava que eu era gay ou não. Eu queria jogar um beijo para ele. Tchau! Bem melhor jogar um beijo, irmão. Sabe por quê? Você dá um tapa na cara do inimigo, gente. Gente, eu sei, porque a gente fica escutando. A gente escuta. Pastor, parece que o pessoal gosta de falar as coisas para pastor. Pastor, você sabia que a irmãzinha... É mesmo? É. Pastor, olha aquele irmão ali, eu vou te falar, hein, pastor. Eu fico só ouvindo. Falei, tem picuinha nisso aí. Tem coisa nisso aí. E eu sei que tem no arraial. Mas nós temos que quebrar isso, gente. O Espírito Santo de Deus, ele só vai atuar e avivar o povo de Deus quando a gente deixar todas essas coisas de lado. E eu vou dizer a você, não é difícil não. É decisão. Experimenta. Experimenta chegar e falar assim, vem cá que hoje tu é minha. Eu vou te beijar. E beija e cola mesmo. Depois você explica que é um beijo de amor, de irmão. Senão a irmã vai até, oi irmão, sai pra lá. O que é isso? Já pensou eu chegar perto ali do Leonardo? Vem cá, Leonardo, tu vai ganhar um beijo gospel hoje. E dá um colante na bochecha dele. É meu jeitão, eu acho que ele vai até rir, mas se for outro cara meio bravo, quando eu me converti, eu tinha essa mania, beijar todo mundo. E tinha um irmão, quer dizer, o marido de uma irmã que não é convertido, eu estou orando há anos por ele, o Antônio. Ele vai se converter. E um dia eu peguei e beijei aquele homem. Mas eu beijei um beijo e um aperto, eu não queria largar ele. E eu estou vendo o cara nervoso, mas eu achei que... E a mulher dele falou, Walter, você é maluco. Como você conseguiu beijar e o meu marido é bravo, meu marido não gosta que ninguém chegue perto dele. Só sei que eu fui um dos poucos que fui almoçar na casa dele. E hoje ela fala, como meu marido gosta de você. Eu falei, glória a Deus. Um beijo resolve muitas situações. Mesmo que você está arriscado a levar um soco. Mas um beijo muitas vezes vai quebrar uma picuinha. Hoje, antes de você sair, dá um beijo no irmão, beija mesmo, chama o irmão lá e, irmão, vem cá que o nosso relacionamento está muito tempo esgotado. Vem cá, vamos resolver isso hoje. Pastor, vem cá, vem orar por nós, eu vou beijar essa irmã. Você vai dar um tapa na cara de Satanás vai olhar e falar, caramba, perdi mais essa batalha. Eu estava levando vantagem ali naquela igreja, agora já é assim. O servo de Deus já dá tapa na cara de Satanás. E mais uma coisa, a gente encerrar. Hoje é dia de ceia. Subitem do quarto. Se você quer manter a fidelidade com Deus e nunca ouviu um baixa na sua vida, falamos de vida diária, a devocional, relacionamento saudável. E o último, que está em Gálatas 6:5. Esse a gente vai ler junto e depois os outros eu vou ler. Por causa da hora. Vamos abrir em Gálatas. Eu gosto demais de Gálatas. O nosso objetivo na igreja é o nosso terceiro ponto. Gálatas 6:5. Acharam? Antes de nós lermos, preste atenção aqui em mim. Terceiro subtópico aqui é o seguinte: se nós queremos manter a fidelidade com Deus, nunca ouvir o baixo de Deus, o terceiro ponto, quer dizer, subitem, é servir. Servir. Em Gálatas 6:5, vamos ler agora. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Tem pessoas que acham que servir é um fardo. É verdade. Eu achava também.
Eu achava que servir a Deus era um fardo, era uma dificuldade. Nós fizemos um café hoje, da manhã, porque as pessoas que estão vindo na escola dominical estão sendo abençoadas. Eu já falei com o irmão Cresci, agora a gente vai fazer as duas séries juntas. Então vem a escola dominical para você participar de um café da manhã maravilhoso. Foi bom, hein? Difícil é depois você ficar atento lá na aula. Mas então, nós temos que servir. Gente, eu tinha muita dificuldade em servir. Eu gostava era de ser servido. Você gosta de ser servido? Eu gostava. Eu gostava de ficar na minha, quietinho, ficar só vendo as coisas, numa boa. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir. E eu gosto, sabe, eu gosto de observar. E às vezes nas festas aqui eu já sei. Tem uns aqui que eu não vou citar, já vai logo servindo. Eu acho legal. O cara já vai pegando, já vai limpando, já pega um saco. Alguns jovens já vão pegando cadeira, já vão botando. Eu fico só olhando. Falei, pô, deixa uma para mim, cara. Pelo menos uma, né? Mas aí, quando você vê, já está todo mundo arrumando, lavando, arrumando. Muitas pessoas não vê. Mas o pastor Átila, quando ele termina aqui, ele vai limpar os banheiros, vai limpar os lixos. Eu fico só vendo. É, pastor Átila, é isso aí, servir. Gente, nós estamos aqui para ir servir. E falando do café, eu fiquei pensando, pô, mas eu vou fazer um café da manhã, vai dar muito trabalho. E para o supermercado, comprar as coisas, você compra, faz as coisas, acorda muito mais cedo, a devocional vai ter que ser reduzida, e uma opção de coisas. Eu falei, não, mas o fim último qual é? Relacionamento. Então vamos para frente. E fizemos, chegamos cedo, bem cedo, aqui na igreja, arrumamos tudo, limpamos tudo, a minha esposa colocou lá a mesa, tal, chegou os irmãos, e foi uma bênção. E nós temos que ter esse hábito de servir. Nós não temos que estar aqui querendo que o pastor Átila sirva a gente. Nós temos que servir não só ele, mas a igreja, o corpo de Cristo. Ele serve nós e nós servimos ele. Se fizermos assim, ninguém abusa um do outro. Porque se eu chego aqui e falar assim, ô irmão, você faz isso para mim? Vai lá, tá. Ô Mateus, será que dá para você fazer isso para mim? Ô Leon, faz isso. Ô fulano, Beltrano. Daqui a pouco, eles têm que pedir para mim também, porque assim eu sei, ô pastor, será que o senhor me ajudava aqui nesse sermão, ou nisso, naquilo outro? Ô pastor, será que é assim? É um servindo ao outro. Nós temos que ter cuidado para nós não abusarmos. Nós que estamos na liderança, nós temos que ter cuidado para a gente não abusar. Porque se deixar, eu só quero ser servido. Se deixar é verdade. Eu falava assim, ó, quando eu morrer, eu quero estar no céu, na beira de uma piscina, tomando suco de laranja e comendo uma picanha. Eu vou para o céu. Olha só o pensamento. Eu vou para o céu. Presta atenção. Vai ficar na beira de uma piscina. Para os anjos do me... Que coisa idiota! Tá louco? Onde você nem vai. Se teu pensamento é esse, você vai ficar. Você não vai não. Não vai não. Nós não estamos aqui para ser servido. Nós temos que servir. É a minha função e a sua. Então, repetindo a gente encerrar. Só um instantinho. Eu falei Gálatas 6,5. Porque cada um levará o seu fardo. E Mateus 11:30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes eu achava que servir a Deus era um fardo muito pesado, mas eu aprendi aqui em Mateus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao mesmo tempo que dá a entender que o nosso fardo é pesado, mais à frente Jesus fala que o fardo é leve. E Salmo 68:19, encerrando, diz assim, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68:19. Gente, servir a Deus não é fardo não, é benefício, é bom demais. E o nosso Senhor Jesus, Ele está carregando o fardo por nós. É que muitas vezes o nosso corpo, ele quer mordomia. Dormir até mais tarde, e dormir a hora que bem entender. Né? Não é verdade?
O nosso corpo, ele não quer ter disciplina, não. Né? Nós temos um jogador aqui, vai ele não ter disciplina, vai ele ficar na farra ou ficar até 2 horas, 4 horas da manhã, ele vai chegar no campo mortaço. Mas eu espero que um dia o povo de Deus reconheça que um dos segredos de você andar bem com Deus é você ter disciplina. Disciplina no dormir, no acordar, no buscar a Deus, no orar, fazer parte das reuniões daqui da igreja. Se você não pode vir, você tem que ter um alvo maior. Semana passada eu estava no alvo maior do que está aqui, eu não podia estar. Amém? Só encerrando, semana que vem vai ser a despedida da nossa filha aí do Júnior. Então, eu queria, sinceramente, que todos vocês viessem. Vai ser um momento muito importante. Se o pastor Aston me der a oportunidade de eu estar dando a mensagem à noite, eu quero realmente estar mostrando a vocês a satisfação de um pai de estar vendo um filho tirar um período da vida e ele ir estudar um pouco mais a palavra de Deus. Se você puder, venha semana que vem. Amém? Venha aqui orar, nós vamos estar orando, abençoando eles e no final vai ter uma recepçãozinha. Está bem? Vamos orar então, para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, porque a Tua palavra é o nosso